Vamos botar aqui. Ravazolo não trabalha. Ok? Como ficaria a negação disso? Simples assim. É ou não é? Se eu digo, Ravazolo não trabalha. Não, a negação disso seria o Ravazolo trabalha. Ravazolo trabalha. Ok? Essa é a negação trivial quando eu tenho o não na proposição. Olha como é simples, tá? Toda vez que a proposição não tem o não, a negação dela, você enfia o não. Se ela já tem o não, a negação dela, você tira o não. Tá claro isso, sim ou não? Muito simples. Se tem o não, se não tem, coloca o não. Tá aí a negação. Se já tem o não, é só tirar o não, você tem a negação. Tá claro? Ok? Agora, se eu usar assim, ó. 4 não é primo. 4 não é primo. Qual ficaria a negação disso daqui? 4 é primo. Ok? Tô pegando o não e tô tirando o não. Tudo bem? Ok? Deixa eu pegar mais um caso aqui, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, negação... Não, pi... Vou botar aqui. A negação trivial disso aqui. Pi não é maior que 2. Vou botar não é maior que 4. Para ficar uma frase verdadeira para vocês entenderem a lógica. É uma proposição, sim ou não? É, ok. Estou dizendo que pi não é maior que 4. Qual é a negação trivial disso daqui? Se a sentença tem o não, eu vou excluir o não, né? Então ficaria como pi, o quê? É maior que 4. Tá claro isso, sim ou não? Ok. Será que eu consigo achar outra negação desse cara? Como? Dizer o quê? Vai lá, só letra pra mim. Pi. Repete a frase, né? Não é o quê? Como é que ficaria negando maior que 4? Se o número não é maior que 4, então ele é o quê? Menor ou igual a 4. Tudo bem? Então, pi não é menor ou igual a 4. Oh, desculpa. Não posso. Não, pera aí, só um pouquinho. Agora até me confundiu. Pi não é maior que 4. Se ele não é maior que 4, ele é 1, 2, 3, 4, 5. A negação é... Tá certo? Pi é menor ou igual... Não, tá certo. Aqui tem um não, sim. Senão eu tô falando a mesma coisa. Olha só o que aconteceu. Primeira frase. Eu tirei esse não e coloquei o não. Tudo bem? Ok? Consegue entender isso? A primeira frase, tirei não e coloquei esse não. A segunda frase, eu repeti esse não, mas eu neguei a parte da frente. Algo foi negado na sentença. Algo foi negado da sentença. Na segundo modelo, eu nego isso aqui, ó. Eu tô negando essa partezinha aqui, ó. Na primeiro exemplo, eu só tiro esse não. Neguei a frase. No segundo exemplo, eu tô negando essa partezinha aqui, ó. Com a negação de maior que 4 é menor ou igual a 4. Essa é a negação maior que 4. Oi? Depois nós vamos ver isso, ainda não é, tá? Ó, isso aqui... Nunca vi cair em concurso, tá? Essa negação de maior, igual, menor, igual. Eu só tô dando porque a CES está sempre surpreendendo. Então daqui a pouco ele pode vir com essa lógica aqui também. Agora, essa lógica aqui, sim, cai. Essa daqui eu ainda não vi, então não se assustem, tudo bem? Mas negar uma coisa é maior é dizer que... O que eu quero chamar a atenção é... Se eu dizer que a negação de maior é menor, parece ser trivial. Eu quero que vocês abram o olho para dizer o seguinte... Se eu dizer que uma coisa é maior, a negação disso não é dizer que é menor. É dizer que pode ser menor ou pode ser igual. Tá claro isso, sim ou não? A negação de dizer que é igual é dizer que é diferente. A negação de maior é menor ou igual. A negação de menor é maior ou igual. É todos os casos possíveis diferente. Tá claro isso? Ok?
Presta atenção, vem pra cá, olhem só. Deixa eu apagar essa parte aqui do que é proposição. Vou apagar esse pedacinho aqui. Vem pra cá. Nós vamos trabalhar com uma sequência de frases, várias frases. E depois que nós pegarmos essas frases, nós vamos transformar elas em símbolos e trabalhar para resolver via símbolos. Então nós vamos aprender a simbolizar essas coisas, porque eu não vou ficar trabalhando com frase e frase, vou trabalhar com símbolos. Como funciona isso? Lá em matemática, o que acontecia? Lá em matemática, lá nas aulas com o Dudan, que vocês vão fazer lá a regra de 3, vocês terão um texto. Aí esse texto vocês vão transformar isso em números e símbolos. Onde, se aparecer alguma incógnita, olha, fulaninho faz tanta coisa em tanto tempo e tal, apareceu incógnita. Como é que a gente costuma chamar as incógnitas em matemática? Como é que a pessoa ensina? X, depois Y, depois Z e aí vai indo, sim ou não? Ok. Na lógica, funciona assim, ó. Na lógica. Padrão, tá? Padrão da lógica é assim. As incógnitas, que eu vou chamar assim, que são as proposições, elas são representadas também por letras. Mas o nosso padrão não é começar em x, y, z, porque aqui já é da matemática. O padrão da lógica é P, Q, R, S. Esse é o padrão. Então eu começo a partir de P. Mas é a mesma ideia da matemática. Na matemática, para resolver uma questãozinha, você tem que saber as operações básicas, que são elas: subtração, adição, multiplicação e divisão. São as básicas. Sim ou não? Sem isso você não resolve. Uma regra de 3, tu precisa só disso. Saber armar, pegar o texto, saber armar, ver quem é o x, e vai fazer multiplicação e divisão ali e vai matar a questão. Aqui eu também preciso saber as operações básicas. As operações básicas é e, ou, C então, e C somente C. Essas são as operações básicas. Calma, nós vamos estudar eles, um a um, tá? Eu só estou dando uma introdução. Nós vamos estudar cada um desses caras. Então o que vai acontecer? Presta atenção. Lá no primário, você tinha que saber a tabuada. Do menos, do mais, do vezes, do dividir. E aí aquela galera que nunca aprendeu a porra da tabuada até hoje, tem dificuldades. O cara que tem dificuldade de fazer uma divisão lá do primário, por melhor que seja a aula do Dudan, ele não vai conseguir responder uma questão de matemática, porque ele carrega essa dificuldade nessa matemática básica aqui. Então ele traz com ele, né, tá no corpinho dele esse problema aqui das aulas de matemática, que ele pulava o muro para não assistir essas aulas, fugia, ficava brincando com os coleguinhas na hora da aula e tal. Agora, nossa vantagem. Nossa vantagem é o seguinte: essa tabuada nós vamos aprender do zero agora. Então nós vamos aprender ao longo dessas 5 aulas essas tabuadas aqui. E aprendendo a tabuada vai ficar mais fácil. Sem saber essas tabuadas, não tem como resolver as questões de lógica. Assim como se eu não sei as operações de matemática, eu não consigo resolver as questões de matemática. Então a base, nós vamos aprender como funciona elas. E depois nós vamos aprender a aplicar esses caras, tá? Bom, além disso, aqui também tem outras operações. Tem tipo assim, a potência também é uma outra operação que se aprende, né? A raiz, que é o inverso da potência também. Então tem outras operações que você aprende ali. Aqui também tem uma outra operação. Primeiro cara importante que nós vamos aprender, primeiro símbolo importante, é o símbolo da negação, tá? A negação, ela é simbolizada por um tio. Um tiozinho, ó, de não, tá? Pode aparecer na provinha de vocês uma torneirinha, assim, que se chama cantoneira, tá? Uma torneirinha ou um tio, sempre antes da sentença. Exemplo, calma, tá na apostila, cabeções, eu disse que nós vamos pintar daqui a pouco. Nós vamos pintar, relaxa. Isso, deu? Não, mas tem, daqui a pouco a gente pinta, tá? Vem pra cá, ó, presta atenção. Vem comigo, ó. Todas as frases eu tenho que simbolizar por uma letra. Uma letra para cada uma das proposições, tá? Então eu vou pegar essa proposição aqui, ó. Zambelli é feio. Se eu quero simbolizar, eu posso chamar isso de P. Eu posso chamar isso de P. Não sou obrigado a chamar por P. Não sou obrigado a chamar por P. Eu posso também chamar esse cara de Z para facilitar a minha vida. Por que às vezes tem gente que faz isso? Aí é uma coisa facultativa. Exemplo, vou dar um exemplo assim. Você tem uma questão de matemática que fala assim, ó. Em um estacionamento tem carros e motos, somando o número de veículos dá 35 veículos. Aí você vai lá, faz assim, ó, X eu vou chamar de carros, Y eu vou chamar de motos. Aí ele põe assim, ó, se eu somar carros com mais motos dá 35 veículos. Aí a questão fala assim, ó, sabendo que nesse pátio tem 62 rodas, quantos carros eu tenho, quantas motos tem? Aí o cara pensa, 62 rodas. Então vamos lá, tô falando de rodas. Cada carro
é X, tem 4 rodas. Então eu vou botar 4 rodas do carro, somada com cada moto tem 2 rodas. 2 rodas multiplicado pelo número de motos, Y, vai dar o total de rodas. Olha que loucura. Tá pronta a questão. Para professor, a questão vai. É assim, bem fácil. Aí qual que é o problema? Porra, meu. Qual que é o problema dessa porra aqui? O cara vai resolver. Vai resolver isso aqui. Aí ele vai achar lá x igual a tal coisa. Por exemplo, sei lá, achou x igual a 10. Ele vai substituir, vai resolver, tá? Achou x igual a 10. Aí o que o cara tem que fazer depois? Saber se esse diabo de x é o carro ou moto. Sim ou não? Aí o que ele faz? Ele vem pra cá e olha o esqueminha dele. A x eu chamei o quê? Os carros. Tá claro isso? Sim ou não? Opção 2. Opção 2. Quando o cara resolveu fazer isso, ele não resolveu usar XY, que é o tradicional. Ele fez assim, ó. Número de carros somado com o número de motos é igual a 35. 4 rodas que tem o carro mais 2 rodas que tem a moto dá 62. Quando ele encontrar a resposta C igual a 10, ele já sabe que o que é o número de 10? Carros. Sim ou não? Não? Não entenderam essa lógica? Óbvio, né? É a mesma coisa aqui. Aqui é igual. Funciona assim, ó. Eu posso trabalhar com o trivial, chamando Zambelli de P, que é o trivial. X, Y, Z, P, Q e RS. Problema que eu vou encontrar. Lá no final, eu vou descobrir se P é verdadeiro ou se P é falso. Então eu tenho que saber quem é P. Eu vou ter uma série de frases. Eu tenho que ir lá olhar quem que eu chamei de P para ver qual que é falsa. Se eu chamei essa frase de Z, eu já sei que é a do Zambelli. Tudo bem? Então eu já associo mais rápido. Assim como se eu chamei de C, eu já associo com o carro. Só por isso pode usar. Mas eu quero deixar claro que a letra é você quem escolhe. A letra é tua. A única regra que eu cobro aqui, e que a prova vai cobrar, e que a gente precisa saber para a prova, é simples. É assim, ó. Oi? Não, inventei. Sei lá, nem fiz não. Tá? Ó. A única regra que vocês têm que saber aqui é bem simples. É assim, ó. Olha a frase. Tem não nessa frase? Tem não nela? Então só põe uma letra. Quando você pegar uma frase que tem um não nela, tipo essa daqui, se eu for chamar essa frase de quê, obrigatoriamente eu tenho que dizer que tem um não nela. E qual que é o símbolo do não? Nós vamos trabalhar com esse tio aqui. Vamos padronizar o tio. Então você tem que dizer que tem não assim, ó, colocando um tiozinho antes. Aí eu tô dizendo o seguinte, ó. Ravazolo não trabalha. Eu tenho que especificar o não nela. Essa é a única regra. Tudo bem? A frase não tem o não, tu pode botar qualquer letra. P, Q, Z, X, Y, a letra que tu quiser. Mas, se não tem o não, tem que ficar só a letrinha. Quando a sentença tiver um não, você tem que enfiar um tio nela. Agora, preste atenção nisso aqui, ó. Uma mesma frase tem uma mesma letra. Como assim? Se eu chamei de Zambelli é feio, de P, quando eu for simbolizar Zambelli não é feio, eu estou falando da mesma frase. O que está mudando? Está aparecendo quem? Então eu tenho que simbolizar assim, ó. P e o tiozinho do lado do P. Eu não posso gerar uma nova letra, porque eu estou falando do mesmo cara. Zambelli, feio, da mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Qual é a diferença desse cara para esse cara? É que nesse segundo tem o não. Qual é a diferença desse P para esse P? É que nesse segundo tem o não. Vocês estão entendendo isso? E aí nós chegamos aqui, onde é uma coisa bem importante que eu vou colocar aqui, ó. Que é assim, ó. Quando eu for negar uma proposição, ó, eu quero negar o P do Zambelli, negar esse cara, a negação dele é o quê? É não P. A negação de P é não P. Tá claro isso, sim ou não? É igual no texto. Como é que eu nego uma proposição em texto, em português? Colocar o não, ou então o que eu faço? Tirar o não. Se essa proposição aqui, ela tem não? Esse P aqui dentro do parênteses tem não? Não tem, né? Então o que eu vou fazer para negar? Enfio o não do lado dele. Professor, e quando a gente pegar uma proposição que já tem o não? Por exemplo, eu quero negar esse cara aqui, ó. Eu quero negar esse cara aqui. Ele já tem o não. Ah, quando o cara já tem o não, o que eu faço no português? Tiro o não. Se o cara já tem o tio, o que eu vou fazer? Tiro o tio. Essa é a lógica.
Se o cara já tem o tio, não quer, a negação é o quê? Sem o tio. Saiu não, ó. A frase é a mesma, permanece a mesma letra. Ó, vem comigo, presta atenção. Como se nega uma proposição simples no português? Enfio o não e tiro o não. Abre o olho com as exceções, que é só quando eu tenho esses dois casos, tá? Quando é par e ímpar, essas coisas assim. De maneira geral é colocar não e tirar não. Ponto final. Em símbolos, tirar o tio ou colocar o tio. Se o cara não tem o tio, enfia o tio do lado. Se o cara já tem o tio, você tira o tio desse cara. Tá claro isso, sim ou não? Tudo bem? Agora, Ana, daqui, a gente chega à seguinte conclusão, olha só. Eu peguei uma frase que é uma negação, sim ou não? Tô falando que o Ravazolo não trabalha. Isso aqui é uma negação, certo? E o que eu fiz foi negar uma frase que já era uma negação. Qual é a conclusão que eu tenho? Uma afirmação. Ravazolo trabalha. A negação de uma negação dá sempre uma afirmação. Sempre que eu negar uma coisa que já está negada, eu tenho uma verdade. E aí a gente começa, deixa eu apagar aqui, entrar com um paradoxo com a língua portuguesa. Porque na língua portuguesa nem sempre isso é verdade. Dois não quer dizer um sim. Mãe, deixa eu ir no Planeta Atlântida. Não. Mãe, deixa eu ir no Planeta Atlântida. Não. Ó, dois não é um sim. O professor ensinou hoje na aula. Puta que pariu, meu. Não. Numa mesma frase. Então, assim, ó, não e não. Não quer dizer sim. Mas olha só como acontece na língua portuguesa. Olha que coisa clássica, tá? Esse exemplo que eu dou aqui, ele é bem legal porque sempre funciona. A galera sempre entende. Cris, dá um toque aí. Faz um knock door aí na porta, por favor, aí. Faz aí, ó. Todo mundo em silêncio. Ninguém não tá vendo nenhum barulho, tá? Bate, por favor, Cris. Imagina que tem alguém lá fora, bateu. Continua-se em silêncio na sala. Tem dois amiguinhos lá fora querendo entrar. Bate de novo, Cris, por favor. Aí um vira pro outro e fala assim, ó. Ih, acho que não tem ninguém na sala. Sim ou não? O que o outro amiguinho entendeu? Que tem gente na aula ou que não tem gente? Tem ou não tem? O que ele entendeu? Acho que não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É ou não é? Mas olha que loucura. Se eu disser só isso aqui, ó. Ninguém na sala. Ninguém atendeu. Eu estou dizendo que não teve pessoas. Sim ou não? Ninguém é ausência de pessoas. Se eu digo que não tem ausência de pessoas, eu estou afirmando que o quê? Olha que loucura. Olha que loucura lógica. Eu tenho a negação de uma negação. E a negação de uma negação é uma... Aqui está escrito que tem gente na sala. Tem gente na sala. Você está dirigindo o teu carro, passeando, parou na sinaleira. Aí vem o cara lá, o pedinte, abre a janela, tio, abre aí, na paz, na moral, abre aí, meu, baixa o vidro aí, vamos provar. Tá, meu, vamos abrir, abre aí. Diga, meu amigo, meu, não tem um trocado aí? Tu consegue um trocado aí, tio? Aí, pá, meu, tô fudido, não tenho nada. Você vira pro cara e fala, bah, não tem nada. Eu mando no bolso, tá ruim hoje aí, hoje tá ruim. Não tenho nada. Aí o mendigo vira as costas, passa um pouquinho e volta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Se você dissesse que tem nada, é porque você está sem dinheiro. É ou não é? O que você tem? Tem nada. Está sem dinheiro. Agora, se você não tem o nada, é porque você tem algo aí, meu. Passa a grana. Cara, tem que tirar uma nota de 50 e dar para esse mendigo. Ele merece esse pedinte. Porque ele sabe lógica. Olha que loucura. Não ter nada é porque tem algo. O nada já é ausência. Nada de dinheiro já é ausência de dinheiro. Se eu não tenho a ausência de dinheiro, é porque eu tenho dinheiro.
Vocês entendem isso? Vai ser importante trazer para a próxima aula um baseadinho para viajar, chá de cogumelo e tal. Vai ser importante. Tá no material escolar de lógica, tudo bem? É liberado nas aulas de lógica algumas drogas ilícitas, tá? Pessoal aí que não consegue comprar pode ir pro Uruguai, que agora estão vendendo de maneira legalizada. Então dá um pulinho, pessoal da fronteira, e vão precisar usar porque vão precisar viajar. A lógica é uma viagem só. Nós vamos fazer questões que eu vou ter uma sequência de argumento e pode ser que a conclusão seja tipo, as cobras sabem voar. Olha que loucura, meu. E você vai ter que marcar isso como certo. Por quê? Isso não tem nada a ver com português. Apesar de questionar o português. Há pouco tempo atrás, a Globo ainda falava assim, ó, fulano sofreu um acidente e tal, parará, o Schumacher tá fudido lá. Aí a repórter falava assim, olha, o Schumacher não corre risco de morte. Não corre risco de vida, que eles falavam antes. Era ou não era? Sempre. Agora que eles mudaram. Mas antes era não corre risco de vida. Olha que loucura. Se o cara não tem risco de viver, é porque morreu quando vai ser o velório. Tu tinha que perguntar pra ela. Olha, não corre risco de vida. Então ele tá morto. Se ele não tem risco de viver, ele tá morto. Aí agora os caras assistiram umas aulinhas de lógica e tal. Olha só, Globo, não pode falar isso. Tem que falar que o cara não tem risco de morrer, né? Não corre risco de morte. Mas quem é mais antiguinho aí, lembra da TV, falava se não corre risco de vida. O que logicamente tá errado. Vocês viram como o português é uma viagem, meu? Né? A lógica é muito mais inteligente que o português. Olha, faz muito mais sentido essa coisa. Sim ou não? Não. Sim, tá? Não tem não sei. Tudo bem? Tranquilos? Ok? Bom, então só foi para viajar um pouco aqui, para vocês verem que isso aqui não tem nada a ver com língua portuguesa, isso aqui é lógica, é uma outra coisa, tá? Vamos ver como funciona então negação simples. Vamos pegar a apostila. Vamos abrir a apostila na página número 10. 10. Zambelli é feio! Como negamos essa frase? Ai, Zambelli é bonito. Não, Zambelli não é bonito e todos nós sabemos disso. Não é. Isso não é a negação. Por quê? Porque existe mais de um caso. Porque o contrário disso não é só um caso. Zambelli é feio, pode ser bonito, pode ser terrível, pode ser mais ou menos, pode ser um monte de coisa. Então, por isso, a negação fica a dizer que ele não é feio. Se a negação de Zambelli é feio, não é feio e só essa é a negação. Não tem outra negação. Tá claro isso? Ok. Se eu já tivesse o não lá embaixo, ó, Zambelli não é feio. Já tem lá, ó, em vermelhinho, ó. Né? Se eu já tivesse esse cara e fosse negar ele, aí eu volto pro mesmo cara, né? Eu volto pro mesmo cara, olha só. Aqui Zambelli é feio, ó. Qual a negação de Zambelli é feio? É Zambelli não é feio. Agora, qual é a negação de Zambelli não é feio? É Zambelli é feio. Eu vou e volto. Se eu negar duas vezes, eu tenho uma verdade. Ou seja, a negação de uma negação é uma afirmação. Vocês têm essa frase? Eu acho que... Na 11? Isso, lá no balãozinho na 11. Virem a página ali, vocês têm na 11 um balãozinho, tá? O que eu quero que vocês copiem é esse exemplo aqui, ó. Um exemplo de quando admite-se outro tipo de negação. Então, nesse caso aqui, admite-se outro tipo de negação, a não ser só enfiar o não. Que é quando? Quando houver só dois casos. Ou o cara é par, ou o cara é ímpar. Posso falar assim, ó. Olha só. Fulano foi aprovado no concurso da Caixa. Qual é a negação disso? Trivial, negação trivial. Fulano não foi aprovado no concurso da... Agora, admite-se outra negação? Sim, se ele não foi aprovado, necessariamente ele o quê? Foi reprovado. Eu poderia dizer que fulano foi reprovado no concurso da Caixa. Por quê? Porque ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Não existe uma outra possibilidade. Diferente de fulano é alto, porque ele pode ser baixo, ele pode ser nanico, ele pode ser gigante, ele pode ser 1001 coisa. Tá claro isso, sim ou não? Ok. Então, os casos que só é um ou outro, admite-se mudar essa frase, vamos dizer assim. Nos outros, não. É enfiar o não ou tirar o não.
Essa aqui é minha. Oi, só um pouquinho, Ana. Só uma coisa antes que eu me esqueça. Assim, ó. Vamos pegar um canto, alguma folha, mais ou menos. Pega uma folha inteira. Vocês vão escrever nesse canto resumo. E lá nós vamos colocar tudo que eu preciso muito para a prova. E a primeira coisa que eu quero muito para a prova, vocês vão colocar lá no resumo assim, ó. Negação simples. Simples, tá? Eu quero esse resumo aqui no negação simples. Primeira coisa importante. Nós vamos encher essa aí. Em 2, 3 aulas, nós vamos sempre botando coisa ali. A primeira informação importante que eu quero é aquela negação simples, em símbolos. Que é desse jeito que está aqui, ó. Negação de P é não P, negação de não P é P. Diga, Ana. Nossa, eu queria confirmar o que significa simbologia. Nós vamos ver isso aí. É o próximo assunto. Ok? Então, montem isso num cantinho aí qualquer. Ó, vem comigo, tá? Então, presta atenção. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver proposições compostas. O que vai ser isso? Eu vou ter aqui uma proposição, que é uma frase qualquer. Eu vou ter aqui uma outra proposição, que é uma outra frase qualquer, e algo que vai conectá-la. Alguma coisa vai conectá-la. Um conectivo, que nós chamamos, tá? Esses conectivos podem ser um e, pode ser um ou, pode ser um se, 3 pontinhos, então, vinha a segunda proposição, ou pode ser se, somente se. Esses são os nossos conectivos principais, tá? Então, uma coisa assim, ó, por exemplo, se eu usar como primeira proposição estudo, e vou botar aqui aprovado, para ficar bem simples aqui o português, não botar frase grande. Estudo, você fala, eu estudo. Isso pode ser verdade, como isso pode ser falso, sim ou não? Então, a proposição eu estudo, vamos dizer assim, né? Pode ser verdadeira, como pode ser falsa, ou seja, tem 2 valores lógicos. Você diga assim, ó, fui aprovado, sou aprovado no concurso. Isso também pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Tá claro, sim ou não? Nós vamos aprender como trabalhar quando esses caras vir juntos, conectados por alguém. Alguém quem? Esses caras aqui, ó. Tipo assim, ó. Estudo e sou aprovado. Claro, complemente as frases com o que faltar, tá? Então, estudo e sou aprovado. Estudo ou sou aprovado. Tem um outro sentido lógico. Se estudo, então sou aprovado. É um outro sentido lógico. E o último, estudo, se, somente se, sou aprovado. Essas são as principais tabelas verdades, nós vamos aprender uma a uma delas, tá? Mas antes de começar a ver como funciona quando eu tiver essas proposições juntas, vamos pensar aqui o seguinte, tá?